E a nossa convidada maravilhosa de hoje vai contar um pouquinho, uma história pra gente de como influencia realmente essas emoções, né? Na hora da comunicação, e o que você vai fazer também. E a gente vai fazer um bate-papo aqui, tá? E aí, Clary? Foi. Oi, foi. Deixa eu Oi descer. de Tô aqui aonde? novo! No lugar certo. Olá, Grace. E aí? E Oi, aí, meu pessoal. Boa bem? noite. Vamos começar mandando já o aviãozinho, né? Manda, gente. Compartilha. Chama os amigos que a gente vai falar aqui de histórias super legais, que eu tenho certeza que vocês vão se identificar, viu? Para controlar aí as emoções. Vai ser muito boa a nossa conversa. Vai. Quase que eu mandei pra ti aqui também. Vamos lá, gente. Vamos Que lá. bom ter você aqui de novo. Ai, é um prazer também Ótimo. estar Aqui aqui, não, né? Grace. Agora tá no meu aqui, mas que bom estar contigo numa live novamente. Acho que deu match, né? Deu match. É, E deu eu gosto match. bastante de refazer lives também com pessoas que dá match, né? Porque é legal, flui melhor. Gente, quem tá entrando na live, compartilha, já vai compartilhando essa live pro Instagram também entregar para mais pessoas, tá? A gente vai comentar hoje sobre como que as nossas emoções impactam na nossa comunicação. E aí, Clara, eu quero que tu comece se apresentando aí também. Talvez alguém que não te conheça. É, eu tenho até aqui umas pessoas que eu já conheço, pessoas não, pessoas que eu admiro pra caramba, que é a Duda, o Iriel tá aí, deixa eu dar um oi pra eles, que eles me acompanham pra caramba, sou super, eles são muito queridos pra mim, então deixa eu dar um oi pra eles. Mas apesar deles já me conhecerem, né, deixa eu me apresentar pra quem não me conhece. Bom, gente, eu dei aula de inglês por mais de 10 anos e de uns 4 anos pra cá eu tenho trabalhado com neurociência no aprendizado de idiomas. Eu ajudo as pessoas a aprenderem inglês de forma mais eficiente, mais rápida, com técnicas da neurociência, né? Eu tenho essa especialidade, algumas formações na área. E ajudo também as pessoas a vencerem bloqueios, vencerem questões emocionais, crenças que fazem as pessoas, impedem as pessoas de aprenderem inglês, de aprender o idioma, principalmente inglês, né? Porque inglês é aquela fixação assim que as pessoas têm. Parece que é um ser assim divino que as pessoas têm um medo do inglês, uma coisa. E Um esses blo... alienígena, né? um alienígena, assim, sabe? E aí esses bloqueios emocionais acabam impedindo muitas vezes as pessoas de aprender inglês. E eu trabalho com isso, principalmente com as questões emocionais. E eu não vou entrar a fundo agora, porque a gente vai falar mais sobre isso a respeito, né? A respeito disso. Mas eu justamente vim para essa área por minha causa, por causa dos meus bloqueios emocionais. Aí eu fui pesquisar, me apaixonei, me identifiquei e vi, caramba, eu não sou a única que passo por isso, então. E aí eu quis começar a levar para as pessoas esse trabalho, esse tipo de informação, né, para contribuir também para as pessoas que passam pelas mesmas coisas que eu já passei. Isso é legal, né, Clara? É importante a gente comentar isso para as pessoas que, assim como você, eu também vim para essa parte do desenvolvimento por conta de coisas que eu descobri em mim, de como isso transformou a minha vida, né? E isso é muito bom quando você faz algo que você realmente ama, que você realmente gosta, que você realmente acredita e sabe o quanto proporciona bem-estar para as pessoas, né? Sim, exatamente. E quando a gente fala de controle emocional, quando a gente fala de controle emocional. Você tem alguma história aí de controlar suas emoções ou alguma coisa que impactou na sua comunicação de modo geral? Então, a gente até, eu não entrei, não contei pra você a história, assim, né, em detalhes, mas eu falei, Grace, eu tenho uma história que, cara, foi muito marcante pra mim. E, na verdade, assim, eu sempre fui, Grace, uma pessoa muito comunicativa, muito. Eu era aquela pessoa que na faculdade fazia as apresentações, o pessoal tinha que fazer apresentação e tinha medo, aí eu falava, eu faço, eu falo. Já fiz teatro, já trabalhei com televisão, já fiz peças de teatro. Nunca fiquei nervosa para fazer uma peça de teatro, assim, sabe? Eu sempre fui muito Olha, destemida. Eu era muito, muito, sempre fui muito confiante. E depois desse episódio, é interessante como o pânico, né? Eu não cheguei a desenvolver
síndrome do pânico porque eu tratei, porque justamente eu fui pesquisar. A minha posição na câmera tá ruim, porque eu tô com a cabeça um pouquinho cortada, mas tá ruim para você? É porque quando eu Não, entro na live, quando eu antes de entrar ele na live, diminui. eu tava centralizada, depois diminui. Mas tá bom? Pra mim tá bom. Tá? Se você quiser dar, só se você estiver se incomodando. Eu tô até arrumando aqui a minha cor, a luz pra ficar melhor de enxergar, mas Deixa eu ver se eu desço um aí, pouco aqui é que vou subir um pouquinho, porque eu tô um pouco incomodada de eu estar assim com a cabeça cortada. Ai, vai melhorou lá, agora. vai como tu se sente melhor. Agora Eu também, melhorou. eu vou me aproximando pra escutar, daqui a pouco eu tô assim. Aqui. Ai, tá me incomodando a cabeça cortada. Mas eu meti o spray para segurar os fios de cabelo, ficar com a cabeça cortada. Então, olha só, Grace. E o pânico, apesar de eu não ter desenvolvido a síndrome do pânico, porque eu fui buscar entender, né, e me tratar, o pânico ele tem muito disso, né? Ele marca, ele tem tipo assim a vida antes e pós é, evento traumático, né? Fugiu agora o nome, né? Técnico assim, mas o evento traumático, né? Tem a vida antes e depois. Parece assim que vira um divisor mesmo de águas, sabe? Você vira uma pessoa totalmente diferente. E eu era assim, super confiante, trabalhava com público, trabalhei anos com eventos, sempre assim, com público, sempre gostei de gente, trabalhava na área de eventos, nananana. Até que comecei a dar aula de inglês, já falava inglês fluente, já tinha morado anos fora do Brasil. E fui fazer uma especialização em tradução inglês-português. E beleza, e eu lá, sempre, sabe, super confiante, achava meu inglês maravilhoso, sabe? Eu achava assim, realmente era muito, sempre fui muito autoconfiante. E, e aí nesse dia, mas eu acho que esse é o problema, né? A autoconfiança, o excesso de autoconfiança também não é positiva, porque às vezes o mínimo de coisa ali que abala já te desmorona, né? E foi o que aconteceu comigo. Eu estava lá na aula de tradução. E a gente tinha a professora, era só uma professora, né? Ela era sempre ela. E, e ela tinha o hábito de fazer assim: a gente pegava os textos em inglês, nós líamos o texto, todo que a gente ia traduzir textos técnicos, textos enormes. A gente lia e depois traduzia. Porque era importante a gente primeiro ter aquela compreensão em inglês, né, do que o autor queria expressar. Na tradução tem isso, né, a intenção, entender a intenção do tradutor, e depois depois de você lê praticamente tudo, assim, você vai e começa a traduzir, né? Ou tudo, ou pelo menos assim, pelo menos a parte que você vai traduzir, começar a traduzir ali, você tem que entender o que está por trás da emoção do autor, enfim. Então a gente lia antes em inglês. E ela dava um parágrafo para ela, ficava rodando assim, né, a turma. A gente lia, cada um lia um parágrafo. Até que um dia eu tava lá lendo, né? Aí eu li a palavra mundo errado, né? Que é um clássico, né? Um clássico do inglês é falar a palavra mundo, né? World, falar errado. E eu lendo lá, aí falei word, falei palavra, em vez de falar mundo, né? Então, aí eu falei, words, blá, 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 blá. E ela, para, interrompeu minha leitura. Aí eu parei assim, né? Mas quando ela me parou, eu já sabia o que ela ia falar, porque eu percebi que eu li errado, entendeu? Só que eu não me importava, assim, sabe? Eu não tava nem aí, eu seguia, eu não era do tipo que ficava voltando, que ficava, li errado. Eu fingi que nem percebi e continuei lendo. Mas quando ela falou, para, eu ia, vai corrigir minha pronúncia. Mas eu achei que ela fosse tipo assim, Clarice, repete que pronunciou errado, sei lá, né? Nem sei o que eu esperava, mas eu sei que ela virou ela. Como é que você leu essa palavra? Aí eu já sabia, né? O world. Aí eu falei certo, né? Aí ela, Clarice, você sabe pronunciar essa palavra, você pronunciou errado. Como é que uma pessoa com o seu inglês pronuncia essa palavra errado? Não sei o que, né? Aí eu, não, tá bom, professora, desculpa e tal. Beleza. Aí continuei minha leitura lá, tá bom, pode continuar. Continuei minha leitura. Grace, eu não percebi como que aquilo me afetou, entendeu? Na hora, eu não percebi realmente. Na verdade, olha só que contraditório. Na hora, eu, na verdade, me senti até, assim, lisonjeada. Porque ela falou assim, como é que você, com um inglês desse, com o inglês que você tem, o seu nível de inglês,
Eu até fiquei me sentindo, né? Mas, cara, aí tá. Aí passou. Terminamos a aula, tudo lindo, maravilhoso. Eu acho que dentro de mim talvez tenha ficado, eu não lembro, mas talvez tenha ficado uma magoinha na hora, não lembro, mas ok, terminamos a aula. Na semana seguinte, isso era uma sexta-feira. Aí passou o final de semana e tal. Na semana seguinte, que eu voltei para o curso, que eu voltei para a aula, Grace, quando eu entrei no prédio, começou a me dar crise de pânico. Começou a me dar taquicardia, falta de ar, medo. E eu não sabia por quê. À medida que eu ia me aproximando da sala de aula, meu Deus, o negócio aumentava, 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 aumentava. Só que eu nem sabia o que era pânico, o que era ansiedade. Eu nem sabia o que era isso. Eu só sei que eu falei, meu Deus, tô passando mal. Tô com alguma coisa estranha. Mas eu comecei a desconfiar de pânico, né? Fiquei assim, nossa, será que é síndrome do pânico isso? Mas por que será, né? Eu nem pensei na professora, nem fui, minha filha, fui para aula assim com pânico. Quando ela me mandou ler o primeiro parágrafo, eu não conseguia ler. Não conseguia Travou. ler. Eu tentei, eu não travei, mas eu tentava ler, mas com muita falta de ar. Aí eu falava, gente, eu ando sentindo muita falta de ar. Eu cheguei aqui hoje com muita falta de ar, né? Aí eles, calma, respira. Eu, ai, não tô passando bem. Eu achando assim que eu não tava passando bem, nananã. Aí fui sentindo isso. Até que eu falei assim, cara, eu preciso ir no médico. Eu tinha medo, eu sentia taquicardia, síndrome do pânico, eu tinha pânico e tal, crises, né? Episódios de pânico assim, para pedir informação na rua, para perguntar as horas na rua, sabe? Me dava. Pra eu falar com um estranho, assim, eu queria perguntar. E eu não entendi. Aí eu procurei uma médica, uma clínica geral, porque eu não sabia que eu tinha. Aí ela falou, Clarice, você tá com pânico. Aí o pânico? Mas por quê e tal? Enfim. Aí eu sei que eu fiquei com aquilo, nunca fiquei durante muito tempo sem saber o que que é, o que tinha causado. Até que eu comecei a fazer terapia e tal, e foi aí que eu descobri, né, que tinha sido esse episódio. Mas foi isso, cara. Foi o evento que realmente acabou, eu digo assim, que acabou com a minha saúde mental, assim, naquele momento, sabe? Uma coisa tão simples, uma correção mal feita de uma professora, sabe? Causou esse trauma. E o engraçado, né, Clara, que tu comenta que idade mais ou menos que tu tinha? Ah, eu já tinha 26, eu acho. 26, 27, 26, por aí. E o engraçado, assim, né? O engraçado é que tu comenta que antes tu era bem autoconfiante, que tu entrava sem fazer, sem medo, né? Sem medo. Pra mim não tinha nem esse negócio de tipo preparação antes, respirar, preparação pra entrar em público. Ai, nunca. Tem que entrar? Ah, tá bom. Por onde? Era assim. Tô pronta. Tô pronta. Por onde que entra? Era assim. Não tinha essa coisa de concentração, isso mais o quê. Não. E essa professora não era aqui no Brasil? Era no Rio de Janeiro, era no Brasil, era uma Ah, especialização lá no Brasil que eu estava fazendo em tradução. Uma especialização em tradução técnica. Ela era lá. E ela era de lá. E é interessante, Grace, que para mim hoje em dia é muito importante a área que eu atuo, porque assim, para mim especialmente, eu sei do impacto que pode trazer para a vida das pessoas, mas para mim tem um valor muito grande, porque essa professora, que aliás assim, eu amo essa professora, assim, hoje eu não tenho mais contato com ela, mas eu achava ela foférrima, ela é um amor de pessoa. Como pessoa, ela era uma fofa, sabe? Não tem nada contra ela. Eu falo assim, desse episódio e tudo, mas coitada, ela não tinha intenção, ela nunca imaginou que fosse me causar um trauma, né? Ela não tinha, não fez com essa intenção. Mas é interessante que justamente isso, como é que uma professora, ela era, além de ser uma professora ali de uma especialização, né? Ela era aluna, ela era professora de inglês de escolas muito renomadas no Rio de Janeiro, Santo Agostinho, eu não lembro agora das outras, mas eu lembro do Santo Agostinho, que era uma escola que eu conhecia bem, é uma escola assim, mas eu não sei se existe ainda, acho que existe, porque eu não estou no Rio há muito tempo, né? Já faz mais de 10 anos que eu saí do Rio. Mas era uma das escolas mais caras do Rio de Janeiro, entendeu? De gente assim, rica mesmo. Então, é uma professora muito preparada como professora, com a didática. Mas essa questão emocional, sabe, impressionante, assim, como que os professores, eles não têm
preparo para lidar com o emocional, para corrigir da forma correta, corrigir de uma forma que não cause trauma, sabe? Então, é por isso que, cara, a gente tem que tomar muito cuidado com os profissionais com quem a gente se envolve. Nem tô falando dela, mas falando assim, de maneira geral, até mesmo quando a gente quer desenvolver alguma habilidade, como falar inglês, a gente precisa ter muito conhecimento do preparo daquela pessoa, porque aquilo ou pode ajudar muito a gente a transformar nossa vida para melhor, ou pode trazer um trauma, né? Quando é algo assim que expõe muito a gente, né? Ao erro, sei lá, expõe a gente de alguma forma, pode causar um trauma, né? Totalmente. Ainda mais a gente que lida com pessoas, né, e trabalha com o tipo de treinamento, vamos dizer assim, também tem que tomar muito cuidado, porque assim, eu falo às vezes que eu faço cara de paisagem, né, nas sessões. Porque qualquer cara que você tire e faz um julgamento sobre a pessoa, de qualquer coisa que ela te fale, isso pode impactar na vida dela, né? E a gente tá lidando com vidas. É. A gente tá lidando com vidas. Então a gente precisa ser muito imparcial. Você também, às vezes, na correção, né? De alguma coisa, de alguma palavra em específico, ou até quando a pessoa traz esse trauma mesmo. Porque, gente, às vezes a gente acha, igual a Clary trouxe, que é uma coisa boba, que é uma coisa pequena. Mas pra você, às vezes não é. Não é pequeno. Não é bobo. Aquilo impactou de alguma forma, né? Sim. Eu até, a hora que eu tava falando ali, eu não ia trazer essa história, mas eu lembrei eu tenho algumas histórias assim. Eu já, ao contrário de você, eu tremia. Eu sempre fui muito comunicativa, mas quando eu precisava fazer alguma apresentação, qualquer coisa assim, de me colocar na frente de pessoas, eu tremia na base. Ficava assim, apavorada de fazer, dava já a taquicardia, já dava assim, já me sentia bem nervosa, sabe? A respiração bem ofegante. Se tu olhasse pra mim, não parecia. Mas internamente, sim. E eu tenho um episódio que eu lembrei... Gente, eu fui coroinha, né? Na igreja católica. Fui coroinha, eu participei do coral com meus pais. E aí, eu sempre treinei para coroinha 2. Como assim? Tinha o coroinha ou a coroinha que servia o padre, que era o principal, vamos dizer, o que mais aparecia, e o 2, que guardava os negocinhos lá e tudo mais, a louça, né? Nem lembro mais o nome de tudo, mas do cálice e tudo mais. E aí, sempre treinei pro coroinha 2, nunca fui no 1, nunca fui no 1, nunca. Mas era uma coisa assim, era melhor pra mim. Eu queria aparecer, mas eu não queria aparecer tanto, entende? Aham, sim. E aí Você queria ter um alguma dia, proteção ali, né? Deixa um ali na minha frente aparecendo mais, ele me protege queria ter mais. alguma proteção. Porque eu sempre, desde pequena, eu tive a autoestima muito baixa, né? E isso impacta totalmente na autoconfiança ali, nesse controle emocional também, em você se comunicar, se posicionar. E eu lembro que a catequista chegou pra mim e falou assim: olha, hoje aqui na missa, você vai ter que fazer sozinha, porque o coroinha 1 ficou doente, não consegue vir. Ai, meu Eu Deus. caí no choro. Eu caí no choro. Eu não parava de Ai. chorar. Eu acho que, gente, eu tinha uns 9 anos, sei lá, uns 9 anos de idade, sabe? E eu lembro muito desse. E olha só como é engraçado isso, né? Porque são coisas que marcam a gente, de alguma forma. Sim. Mas você acha que isso te traumatizou também de alguma forma? Ou não? Isso me trouxe um impacto, assim, de me colocar na frente, sabe? Das coisas, das pessoas. Porque, de uma certa forma, na Igreja Católica, o altar é mais altinho, normalmente, né? E aqui na minha cidade natal é bem mais altinho mesmo. Tem realmente os degraus, assim, e tu sobe. Tu fica em evidência lá em cima. Uhum. Tu tá sendo julgado, tu tá sendo visto, né? Sim, Então, isso me apavorou um pouco na época, sabe? E sim. aí, claro, eu lembrei aqui dessa história e falei, eu vou contar essa história, porque eu acho que todo mundo tem algum episódio Com na certeza. vida, algo que Uhum. lembra. Quando eu pergunto, às vezes, para meus clientes, assim, eu sempre pergunto, né, me conta 2 momentos que te marcaram, 2 momentos difíceis que te marcaram, sem considerar perdas de pessoas, né? Porque isso a gente não trata no coaching. Aí, as pessoas, não sei se me marcou, mas isso. Daí tu vai pegar uma raiz da crença, tu puxa.
vem tudo dali, várias coisas, sabe? Ou pelo menos é um dos episódios que mais marcou a pessoa, mas que aconteceu coisas antes que foram potencializando para aquele trauma, para aquilo se tornar de fato um trauma, né? Sim. Então, às vezes, a gente negligencia esses episódios na nossa vida mesmo, negligencia isso, esquece de olhar pra gente, esquece de olhar para essa questão do controle emocional, né, que tá dentro disso, essa inteligência emocional, a autoconfiança, ela faz parte da inteligência emocional, né? Uhum. Essa questão Sim. de se colocar também. E depois, claro, que tu teve esse episódio assim, o que que tu fez pra Então, mudar? quando eu procurei essa médica, ela me passou um remédio, né, na época, ela me passou um ansiolítico, mas ela me passou por um período, né, porque ela não era psiquiatra, como eu falei, ela era clínica geral, e ela me passou por um período ali. Aí ela falou assim, aí quando bater tal dia, você vai reduzindo, nananã, até você largar, poder, né, desmamar. Ah, beleza. Só que depois que eu larguei o remédio, eu continuei tendo, né, esses episódios de pânico, que não é a mesma coisa que síndrome do pânico, não desenvolvi síndrome do pânico. É importante salientar que eram episódios de pânico por causa do transtorno de ansiedade. O que eu desenvolvi de fato foi transtorno de ansiedade social, fobia social. E logo eu, que era super social, que sempre trabalhei com o público, desenvolvi fobia social. Então, por isso que eu falo que assim, que muda até a nossa personalidade. E, e aí eu não sabia o que fazer. Aí eu comecei a namorar meu marido e tal, né? Na época, na verdade, eu já estava até, acho que namorando ele, já estava namorando ele. Aí a gente casou. E aí, no casamento, a gente já casados, logo no início do casamento, ele tinha feito PNL. Ele já tinha feito PNL, Programação Neurolinguística, que pouquíssimas pessoas conheciam na época, né, gente? Eu não vou ficar falando aqui muitos detalhes de data, mas assim, faz mais ou menos uns 10 anos isso, né? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Mas então, assim, naquela época não se falava tanto em coaching, em PNL, não se falava isso. Aí ele falou, pô, por que você não faz PNL? Não, pô, que raio de PNL? O que é isso? É de comer? O que é esse negócio aí? Aí ele me explicou da programação neurolinguística. Então foi a primeira coisa que eu fiz, foi a programação neurolinguística. Me ajudou Maravilhoso, né? muito, maravilhoso, me ajudou muito, me ajudou muito. Mas tem muita técnica, né? E técnica é assim, depois que a gente está lá no curso, a gente aplica tudo e faz, acontece, nananana. Acabou o curso. Aí eu já não fazia mais nada, já não aplicava técnica nenhuma, as apostilas ficaram tudo largadas lá no dentro do armário. Aí começou a voltar tudo de novo e tal. Aí eu, putz, o que eu faço agora? PNL não resolveu por Dana. Aí eu, bom, terapia. Aí fui pra terapia. E aí eu fiquei, minha filha, olha, eu sei, Grace, que desde que eu descobri, né, esse transtorno, eu virei uma escrava, porque o transtorno de ansiedade e o pânico, eles te escravizam, né? Você vive sempre monitorando, é um inferno, é um saco. Você fica monitorando, você tem medo de ter medo, você fica o tempo todo, pô, será que eu vou sentir medo se eu for fazer tal coisa? Pô, será que vai me dar crise de pânico? Não, 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 não. Então, assim, para eu ser bem direta, né, ser básica, o que mudou, eu faço muitas coisas que me ajudam. Hoje eu faço algumas coisas, eu tenho rituais, assim, que me ajudam e eu não tenho mais essas crises. Quando eu tenho é porque eu não estou fazendo meus rituais. Mas o que mudou a minha vida, o que foi o novo divisor de águas, foi meditação mindfulness. O que é meditação mindfulness? Né, você provavelmente conhece, né? Com certeza conhece, mas muita gente não conhece, que é a meditação. Não é meditação, aquela meditação de você ficar, não. É meditação de atenção plena. Porque a ansiedade, a depressão, o pânico, é você ficar pensando. A depressão é você ficar ruminando o passado. Você está no presente, sua mente está lá no passado. E a ansiedade, o pânico, é a sua mente preocupado com o futuro. Vou sentir medo se eu fizer tal coisa, você fica com a ansiedade do futuro, né? Então, a atenção plena, a meditação da atenção plena, treina um treinamento cerebral para você prestar atenção, focar no presente.
você não fica preocupado com o futuro, você não fica ruminando o passado. Você treina, é um treino mesmo. Um treino mental para você mostrar para o seu cérebro, ensiná-lo a focar no presente, no que está acontecendo agora. Eu agora estou falando com a Grace, usando um celular. E é isso, esse é o presente. Eu não me preocupo, será que vai me dar pânico? Será que vai me faltar ar? Será que eu vou conseguir falar com a Grace? Se tiverem 1000 pessoas, se tiver 1000 pessoas me assistindo e não sei o que, lá, entendeu? O cérebro, você treina o seu cérebro a focar aqui no agora, o agora que eu tô aqui falando com a Grace. E é isso, não tem nada demais, assim, não tem nenhum perigo, nem nada. Então foi o que mudou a minha vida, assim, foi essa meditação, sabe? E hoje em dia eu não vivo sem ela. Não vivo sem E ela. olha como é importante isso, né, pessoal? Porque isso é uma das coisas que eu comento até na minha mentoria, na comunicação. Sobre, eu falo escutativa, eu chamo de escutativa também. Quando você está comunicando com alguém, a escutativa é o quê? É você estar de corpo e alma presente. É Uhum. você estar naquele momento. Porque se você fica com muitos pensamentos, né, na sua cabeça, putz, e amanhã? Putz, e agora? E isso aqui que eu tenho que falar. Isso é uma falta de controle emocional. Sim. Então, você não está conseguindo, de fato, se conectar, né? Ter essa conexão com a pessoa, ter esse alívio em você também. Uhum. Você está sempre ali acelerado, está sempre pensando, aí começa. Ai, porque eu não consigo prestar atenção nas pessoas. Ai, porque isso? Ai, porque as pessoas não me ouvem. Ai, daí é uma série de problemas, sabe, que acontece. Mas se você consegue ter o controle das suas emoções, né? Ter a escuta ativa, fazer essa questão de atenção plena no momento também, muito provável que isso flua melhor na sua comunicação. É, Então, com esse é um ponto certeza. bem importante, bem Não, importante. isso que você está falando tem tudo a ver, porque antes da meditação mindfulness, né, que foi até minha psicóloga na época que me indicou, eu já fazia terapia e mesmo assim ainda eu ficava nessa luta, né? Ficava lá lutando com ansiedade, aquela coisa. Mas isso aí que você falou, antes do mindfulness, eu fiz coaching também, eu tenho formação em coaching. E eu lembro que a primeira aula que a gente teve, nosso primeiro dia de aula, a gente teve um exercício que era justamente para treinar, para ver como é que estava a nossa escuta. Se a gente tinha uma boa escuta ativa, né? E aí colocaram a gente, né, com uma outra pessoa, e aí a gente tinha que, eu não lembro exatamente, mas tipo assim, a pessoa ia falar dela, e a gente ia ter que ficar só ouvindo e depois reproduzir. Ah, você trabalha com tal coisa, você veio de não sei onde, não sei o que, não sei o que. Cara, eu sempre achei que eu era uma ótima ouvinte. Eu achava que eu sempre falei assim, eu sou ótima ouvinte, nossa. Aí quando eu fiz esse exercício, eu achando assim, mais uma vez, né? Porque mesmo a ansiedade, eu tava lá me achando, né? Isso daí, cara, mole. Só prestar atenção? Só prestar atenção que você não vai falar? Mole pra mim, gente, claro. Tu tem a dominância alta, né, Clary? Eu tenho muito alta. Gente, Extremamente. perfil comportamental, tá na cara. É dominância e influência aí, porque olha. Muito, muito, sem dúvida. Você é bem habilidosa mesmo, já identificou, eu sou muito dominante. Aí, aí eu fui lá, né? Aí ela depois, o que que você. Eu, pá, 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 pá. Gente, eu até hoje lembro da menina, lembro do nome dela, lembro de tudo. Porque foi a primeira aula, aí depois a gente tinha que dar uma nota, né? Aí eu pra ela dei uma notão, né? Dei, sei lá, 9, sabe? Deu 8. Cara, ela me deu, tipo assim, 3. Me deu uma nota muito Arrasou. baixa. Cara, eu fiquei muito chateada, assim, porque eu sempre tive mania de excelência, né? O que também hoje a ansiedade me ajudou, tá vendo? A ansiedade hoje é minha amiga, né? Ela me ensinou várias coisas, me ensinou a ser mais humilde, me ensinou a não me achar tanto, sabe? A ansiedade, ela virou muito minha amiga, em muitos aspectos. Mas aí por que eu falei que a ansiedade era minha amiga? Porque ela me Porque ela deu, te deu 3. ela me deu 3. Pois, sim, porque eu tinha mania de excelência, né? Então, cara, tipo assim, como assim eu não ganhei 10, sabe? Tipo, como é que eu não ganhei um 9, sabe? Porque eu sempre tive muita mania de excelência. E eu fiquei muito chateada, cara. Fiquei pé da vida com ela, porque todo mundo recebeu nota boa, todo mundo recebeu um 7, sabe? Pelo menos um 7. Cara, ela me deu uma nota. A minha foi a pior nota. E eu achava que eu tinha uma escuta boa, né?
Aí tá. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Porque eu também, assim, eu não. Eu ficava chateada, mas por um lado eu tinha essa coisa, pô, cara, será que eu tenho que melhorar isso, sabe? Eu ficava assim com aquilo encanado, pô, eu quero melhorar isso, eu tenho que melhorar então. Mas me incomodava, porque eu queria ser perfeita, né? E aí descobri que eu não era perfeita, me doía às vezes, mas eu sempre quis evoluir, né? E aí aí eu fui trabalhando aquilo e fui melhorando, mas é isso que você está falando. Então, assim, pequenos sinais que hoje eu vejo que eu tinha. Esse é só um, né? Mas eu hoje que entendo do assunto, eu vejo que eu já tinha vários sinais no passado que iam me levar uma hora para uma crise de ansiedade. Entendeu? E isso era a mania de excelência, o perfeccionismo, tudo isso eu tinha. O excesso de autoconfiança, porque a autoestima, ela é Às muito vezes até a legal. energia, né? Ser mais energética, assim, tipo, demasiadamente, isso também pode influenciar. É uma coisa que eu cuido Exatamente. muito. Aqui em lives e tal, eu pratico bastante essa questão de ser mais calma e tal. Senão eu tô assim também, meu Deus, vamos! Eu sou muito energética, muito, muito. E eu sou aquela pessoa que não paro, entendeu? Eu fico o tempo todo, a pessoa comigo fica cansada, porque eu lavo, eu passo, não sei o que, eu paro no computador, não sei o que. Hoje eu já consigo administrar tudo melhor, porque eu estudei, eu sei da importância de eu focar, já desenvolvi habilidades de foco, né? Mas eu sempre fui aquela, e tinha maior orgulho, não, eu sou multitasker, eu faço tudo ao mesmo tempo, não sei o que. Nossa, cara, que mongoloide, porque assim, não tem nenhuma vantagem em você ser multitasker, entendeu? Então eu fui descobrindo que várias coisas que eu fazia que às vezes eu achava o máximo, que eu achava que eu estava mandando super bem, na verdade aquilo estava prejudicando até minha saúde mental. Então é isso, a ansiedade ela acabou me trazendo um certo equilíbrio como ser humano, sabe? Mas é isso aí, né? Mas a escutativa foi uma coisa que eu percebi que atrapalhou, eu não tinha, e tem tudo a ver com a ansiedade, né? Eu não prestava atenção no que as pessoas falavam. As pessoas estavam falando e eu estava com a cabeça, o cérebro viajando. Isso não é saudável. Hoje eu É. aprendi a focar. E aí, engraçado que assim, ó, não precisa ser a ansiedade de tratamento psicológico que a gente tá falando, né? Mas a ser ansioso diariamente também, isso já não ajuda pro seu controle emocional. A falta de Sim. atenção plena, né? Acho que você trouxe o ponto que é assim, ó, atenção plena. É. Atenção plena. Como que eu vou desenvolver a atenção plena? Tem gente que não consegue fazer meditação, não consegue ficar um tempo ali parado, né, e tudo mais. Mas é de você, uma coisa que eu gosto, olhar no olho na hora Uhum. da comunicação, olhar no olho, sabe? Você trazer, cara, desviou o pensamento, volta. Traz alguma coisa chave para que você volte É. para aquele momento, sabe? Mas é um Não, pera, desafio, hein? é bem desafiante, bem É. desafiante. Tô criando palavra aqui, desafiador. Bem desafiador. Então, outra coisa, assim, uma coisa que me ajuda muito, eu não medito. Eu não Uhum. medito. Meditar, assim, de ficar muito tempo, até já tentei e tudo mais, mas, quer dizer, vamos lá. Depende de quem vai entender isso, é uma meditação. Mas eu faço muito uma conexão com Deus, em Sim. oração e tal. E daí onde eu fico É uma quietinha, meditação, é. é uma meditação. Mas assim, não é aquela meditação, às vezes, que é guiada ou paradinha sem falar algo. Às vezes eu até paro, porque vem os pensamentos, né? Naquele momento, vem os insights, você começa a se perceber, você sabe o que é o melhor para você fazer naquele momento ou não, te dá essa atenção plena realmente. Então, isso é uma coisa que me ajuda bastante. A outra coisa é olhar no olho das pessoas. Quando a gente fala de controle emocional na hora da comunicação, né? Tem alguns pontos que vão ajudar. Tem alguns pontos. A meditação, quem medita, medita todo dia, é claro. Todos os dias. Todo Todos os dia. dias. E a Eu vou falar algo sobre a meditação, né? Mas você falou, eu falei dos meus rituais. Uma das coisas que eu também preciso fazer, me fortalece muito também, são orações. Eu acho que a fé, ela fortalece muito. Você ter essa crença, assim, essa fé mesmo, de que você tem uma força ali superior que está por você, principalmente assim, no meu caso, que acredito em Deus mesmo, sabe? Que é uma pessoa, né? Eu acredito que é uma pessoa real, uma pessoa que me escuta, é uma pessoa que pode agir, que pode fazer algo por mim.
Então, isso me fortalece muito, né? Poder fazer uma oração antes de desafios, porque, tipo assim, não tô sozinha, entendeu? Eu tenho alguém muito mais poderoso aqui comigo, me ajudando, sabe? Do meu lado, me apoiando. Então, isso É. para mim também é porque, assim, a meditação mindfulness foi o que me ensinou a trabalhar o meu cérebro, né? Foi um treinamento mental que eu descobri. Sim. E foi a partir daí, inclusive, quando eu descobri, porque foi na meditação mindfulness que eu descobri que eu tenho o poder de dominar mesmo ali o meu cérebro, né? Na PNL também, mas a PNL, ela não ensina muito sobre o cérebro, né? Ela ensina técnicas, aí você sabe De ali, controle. né? Técnicas de controle, mas você não entende muito o que está acontecendo dentro do seu cérebro. Com a meditação mindfulness, eu comecei a pesquisar muito, né? Comecei a ler, pô, por que, né, que isso funciona e tal? Qual que é a diferença de meditação mindfulness para outras meditações? Eu queria pesquisar porque eu não gostava muito dessa coisa dessas meditações meio, não sei, assim, meio esotéricas e tal, pra mim, né? Assim, essa coisa de ficar virada pra parede, olhando pra parede, levitar. Não era tipo, não tinha a ver comigo, não era o que eu queria, entendeu? Aí eu fui pesquisar, né? Pô, o que que tem nessa meditação? Aí foi aí que eu descobri que, na verdade, era tudo um controle mental que eu tava aprendendo, uma reprogramação também, eu não gosto muito dessa palavra, mas eu ainda não achei uma melhor, mas uma espécie de reconexão, vamos dizer assim, né? Acho que eu descobri uma nova É. palavra. Acho que eu não. Reprogramação é uma palavra que eu também tenho um certo preconceito, mas os coaches usam muito, Usa né? muito no coaching, na PNL também, Usam né? na PNL também, né? Também, mas é E uma reconexão, né? isso. E assim, eu esqueci o que eu ia falar. Tu tava falando, Tava ó, eu falando não fiquei contextualizando. das Eu falei das orações. orações ali, mas eu ia comentar algum ponto também que ajuda a fazer esse controle mesmo de emocional. Ah, lembrei. Na verdade, assim, tem uma passagem que acredito muito no Espírito Santo, né? Então, acredito bastante no Espírito Santo. E aí, quando eu peço algo e tal, normalmente é para o Espírito Santo Uhum. que eu faço isso, sabe? E o que eu tô trazendo aqui, gente? É uma técnica que me acalma, que controla as minhas emoções antes de eu tomar alguma decisão ou fazer alguma apresentação ou me comunicar com alguém de fato, né? Então, isso me acalma. E isso eu aprendi antes mesmo do coaching, né? Antes mesmo de ter esse contato. Foi porque no coaching integral sistêmico a gente fala muito sobre espiritualidade, né? Sobre essa questão, é muito forte também. Mas foi na faculdade. Na faculdade, no dia que eu fui apresentar o estágio de conclusão de curso, assim. Hum. Para a empresa, na verdade, que eu fazia uma apresentação. Era para a empresa e outra na faculdade, né? O do TCC na universidade. E aí, eu lembro que esse dia tava a mãe da menina que morava comigo, eu fiz faculdade fora da minha cidade natal, então eu morava em República. E aí ela tava lá na nossa casa e eu tava muito nervosa. Eu tava assim, extremamente nervosa. Eu tava com medo de travar. Eu nunca travei, de fato, de não conseguir falar em algum lugar. Isso não. Mas já me deu muito branco, de não conseguir continuar como eu queria, da forma que eu queria, porque eu não estava tendo aquele controle emocional no momento, né? E aí a gente falou de apresentação na segunda-feira, mas é importante trazer de novo aqui, porque é um jeito que eu achei de me controlar e talvez para você que está assistindo faça sentido, né? Faça sentido isso também. Então, o que que aconteceu, Clara? Eu tava assim, de novo, coração parecia que ia saltar. Tava aqui, né? Tipo, na boca. E normalmente, quando eu tô nervosa, as pessoas não conseguem perceber tanto. Eu consigo disfarçar bem. Quem me conhece realmente percebe. Mas algumas pessoas, assim, que não me conhecem, não percebem. Fiz a minha apresentação, antes pedi para o Espírito Santo e pedi, saí da mesa até a sala que era para apresentação pedindo, assim, meu Deus do céu. E como que eu pedia, né? Eu pedia, isso é um ponto importante, gente. O meu foco era em como eu queria me sentir e não o que eu não Hum. queria. Isso aí. Uhum. Então eu pedia, e é uma coisa que eu fui entender depois com o coaching, isso. O meu foco era assim,
me mantenha calma, que eu fique calma, que eu faça uma excelente apresentação, nananã, e continuava falando assim, eu não ficava falando que eu não sinta mais ansiedade, eu não falava dessa Sim. forma, eu falava do positivo. Cheguei na apresentação, fiz a apresentação, não lembro de nada que eu falei naquela apresentação praticamente, porque eu tava muito nervosa, mesmo assim. E uma das coisas que eu lembro que eu pedi muito foi assim, ó, que as outras pessoas me olhem e que eu passe tranquilidade. Sim. Isso ficou muito marcado em mim, muito marcado em mim. Eu saí da apresentação, uma pessoa veio me parabenizar e falou assim: Olha, a tua apresentação foi a melhor pra mim. Ele falou, né? Aí Oh, ele que comentou legal. assim: Eu só percebi que tu tava nervosa porque tu trocou demográfico por geográfico. Ah, é. Porque tem confusão mental quando a pessoa tá ansiosa, né? Aí ele falou: Só por isso que eu percebi que tu tava nervosa. Mas se não, foi só esse detalhe, o resto foi tudo tranquilo. Mas também é Nossa, uma coisa normal, né? Tipo assim, é um indicativo de uma ansiedade normal, não de algo que tá over, né? Tipo, normal, trocou ali uma palavra, aquela sim, ansiedadezinha mas assim, por normal. dentro, o que que eu Sim. acho legal disso, né? Dessa calma? Porque eu consegui, de uma certa forma, transparecer essa calma para as pessoas que eu queria na hora da apresentação. Isso chegou a me acalmar, mas em algum momento ali eu devo ter uma perdida, né? Se eu não Uhum. tivesse feito essa preparação antes, que para mim é muito assim, a preparação mesmo, sabe? Isso aí. Igual eu Sim. tá aqui, eu escuto muito música, eu gosto, gente, eu sou bem eclética, né? Mas eu gosto de escutar música gospel. E eu escuto todo dia, minha playlist tá lá, meus dias melhores. Quem quiser depois eu compartilho. Ah, legal. Ah, eu quero E conhecer sua é playlist. bem extensa. E aí eu gosto todo dia, né? E fica, meu, escuta essa música, danço, tipo, tranquilo, assim. Isso tudo me ajuda. Então é importante, né? Você também que tá assistindo, que vai assistir gravado, que está assistindo gravado, o importante é que você encontre meios de se acalmar, né? Por exemplo, É. da Clary, ela comentou que o Mindfulness ajuda muito ela. Uhum. Traz essa questão para o estado presente. Além dos outros, né? Além da oração, da conexão, mas que ele faz uma diferença para você conseguir se perceber. É. No meu caso, essa conexão. Então, é importante você ter esse autoconhecimento mesmo, né? E aí que começa. Primeiro, Sim. você tem que ter a consciência. Pegar o É. seu exemplo. Primeiro passo. Escutativa, né? Que a Clary comentou aqui que do episódio dela com a colega, que ela levou uma nota baixa ali. Então, primeiro você precisa ter a consciência. Se não tivesse tido esse episódio, talvez a Clary não tivesse tido a consciência que realmente precisaria melhorar, certo? Sim. Uma vez que eu sei que eu preciso melhorar, que eu tenho a consciência daquilo, eu parto para o controle, que é o que a gente está falando hoje, sobre o controle emocional. E aí vem os métodos. Como que você vai fazer esse controle emocional, né? O que que te acalma? Porque o que me acalma, o que acalma a Clary, pode ser que não acalme o Leandro que está aqui. Uhum. Sim. Então, É. isso é importante. Pode falar, Clary. Não, eu ia falar assim, isso que você está falando assim é essencial. A gente precisa achar o nosso eixo, né? Assim, o que traz a gente de volta para nossa calma, nos tranquiliza. Mas eu acho também, e eu sei que você vai concordar, porque afinal de contas você é uma profissional dessa área, é importante também as pessoas conhecerem técnicas mesmo. Porque eu, por exemplo, enquanto eu não tinha conhecimento técnico do que poderia me acalmar, do que poderia me ajudar a lidar com a ansiedade, né? Porque a ansiedade existe, não é que eu me livrei, estou curada. Não, porque assim, não existe cura para a ansiedade, porque todo mundo fica ansioso, é humano ficar ansioso. Você tem ansiedade, assim como você tem medo, assim como você tem felicidade, assim como você tem alegria, assim como você tem tristeza. E o próprio Ansiedade celular já proporciona essa ansiedade, né? Essa liberação de dopamina, de estar todo momento querendo ver coisa nova e e a ansiedade, ela foi posta em nós pelo nosso Criador porque ela serve para nos proteger, na verdade, né? A gente, quando está ansioso, a ansiedade, ela deveria ser positiva. A ansiedade, ela é positiva. Qual que é a função da ansiedade? Te proteger contra um perigo,
né? Você, sei lá, você vai passar numa rua escura. Se você não ficar ansioso, você vai andar assim, né? Não vai olhar para os lados, o que vai acontecer? Vai pegar um cara ali, um ladrão, te pega desprevenido e te assalta. Então, assim, a ansiedade, caraca, aquela rua tá escura, o que eu vou fazer? Por onde que eu vou passar? É melhor eu passar pelo meio da rua, não vou passar pelo canto não, e tal. Não. A ansiedade, ela faz você buscar meios de proteção, né? A ansiedade, ela te ajuda a agir, por exemplo. Eu, antes de vir para cá, eu não virei aqui, hoje eu tenho a live com a Grace, deixa eu ligar aqui o computador, o celular e encontrei. Não, eu anotei aqui, fiz minhas anotações horrorosas, né? Mas fiz minhas anotações aqui. Fiz minhas anotações do que eu queria falar, pensei antes no que eu queria falar, eu me preparei. Poxa, eu vou contar a história de tal jeito e tal. Fiquei pensando aqui, anotei tudo que eu faço, todos os meus rituais que eu falei. O que me faz me preparar? A ansiedade, entendeu? A ansiedade, pô, vou estar aqui, tem pessoas me assistindo, eu preciso A contribuir. preocupação, né? A preocupação aí está aí, ok. Positiva, exatamente. Então, assim, a gente não tem que querer se livrar da ansiedade, mas é querer lidar com ela da forma correta, né? Então, para isso, voltando, né? Eu, quando comecei a sentir ansiedade, o transtorno, comecei a ter o transtorno de ansiedade, eu ficava, cara, na maior luta, PNL, e remédio, e terapia, e não sei mais o que, isso aqui. E, cara, eu não descobria o que eu podia fazer com a minha mente. Era, assim, era um sofrimento, cara, um sofrimento. Não consigo nem descrever para uma pessoa que não tem o sofrimento que é. Você perde a vontade de viver, você perde a vontade de sair na rua, você perde a vontade de fazer coisas que antes você amava fazer. Você perde a vontade de falar, no meu caso, porque eu tinha medo de sentir medo de falar com as pessoas. Eu, que sempre fui super social, eu tinha medo. Eu não queria falar com ninguém, porque eu tinha medo de ter crise de ansiedade. Então, é importante você buscar um profissional como a Grace, por exemplo, que conhece técnicas. Você precisa, se você tem algum tipo de transtorno de ansiedade, ou se o seu... Talvez não seja um transtorno, mas a sua ansiedade... Desculpa, gente. A Grace sabe que eu acabei de voltar de um Covid e ainda tô com a garganta meio ruim. Mas mas se você tem aquela ansiedade que te impede de ir para frente, te impede de avançar, de conquistar as coisas, procura um profissional como a Grace. Se você quer aprender inglês, procura um profissional como eu. Mas é importante procurar profissionais que entendam de técnicas também, porque aí vai facilitar. Eu fiquei anos sofrendo, sabe? Então, se você for um profissional que entenda das técnicas, às vezes você vai fazer um investimento, né, financeiro, mas vai te economizar muito tempo, vai te direcionar, você vai economizar muito tempo, muita energia. Tem que ter um profissional ali do seu lado, é muito bom, me ajudou muito. E é bom você procurar também, gente, pesquisar, né, os resultados desse profissional, né? Isso é bem importante. Sempre falo isso. Quando a gente fala de transtorno de ansiedade também, é muito importante psicólogo. Com certeza. Não deixa de procurar o psicólogo, né? Ele vai também ter um ponto bem importante, talvez não, né? O maior importância aí na tua vida. Eu tava recebendo aqui uma notificação, me distraí. Então, hoje eu tô bem distraidinha, tô percebendo aqui. A gente tá falando de atenção plena, né? Aí você tá assim, eu vou ficar desatenta, plenamente desatenta. Tô brincando. Eu vou mostrar pro pessoal como que é não ter atenção plena. É isso aí. Não, Daniel, o bom é que a espontaneidade aqui, né, rola solta. Mas, olha só, então pra gente ir chegando no fim, né, eu sempre gosto, e a Clara já sabe disso agora, de recapitular nas lives. Eu não sei realmente se eu vou deixar gravado, se eu vou pegar partes dessa live aqui, jogar no Instagram, tá, Clara? Mas depois, se quiser, eu compartilho contigo. Eu quero eu vou postar no meu canal. Tá bom, perfeito. Então tá. Então, assim, importante primeiro, né? A sua autoconsciência. Uhum. Você não muda, você não consegue controlar aquilo que você não tem consciência de que precisa controlar. É. Esse é o ponto mais importante, mais importante.
Às vezes tem gente que chega assim, ah, eu queria que fulano fizesse o processo de coaching contigo, não sei o quê. Eu falo, não, mas o fulano tem que querer, né? Porque o Uhum. fulano tem que mudar não sei o quê, mas o fulano tem que querer. Não tem como. Sim. Então, ele tem que ter a consciência. Esse é o ponto mais importante. Como que eu tenho consciência, Grace, para eu saber se eu preciso desse controle emocional ou não? Primeiro, se algo te tirar paz, com certeza tu não tá tendo controle emocional. Qualquer coisa tá tirando a paz, tirando realmente a paz, não tá tendo. Sim. Você sabe que tem um problema, certo? E aí é começar a procurar a solução. Segundo Uhum. ponto, depois da consciência, é o controle. É esse controle mesmo. Como que eu vou fazer? Com técnicas, com perguntas para você mesmo, com atenção plena em você mesmo, nesse controle emocional na comunicação que a gente está falando aqui no caso, né? Com o olho no olho com a pessoa, quando você está se comunicando com outras pessoas. Meditação, tudo isso são técnicas, tá, gente? Tudo isso são técnicas. Quando você se questiona, também é uma técnica, você se questionar. É verdade. Você perguntar para você mesmo, tá? Mas por quê? Faz os 5 porquês lá. Por quê? Por quê? Por quê? Porque vai tendo a resposta. Você vai chegar no racional. Lembra que toda essa questão emocional é o lado primitivo do nosso cérebro. Então, ele não está racionalizando ali. Ele não está conseguindo entender o que está acontecendo, vamos dizer assim. Ele só vai para a fuga ou para o ataque. É. Então, esse é o ponto. Claro, você quer colocar mais alguma coisa? Não, e por último, assim, né? Eu acabei nem mencionando isso, mas é porque tem a ver, porque eu mencionei, eu anotei um monte de coisa, né? Mas nunca dá tempo, né? A gente sempre tem muita coisa para falar. Mas, mas é que você falou aí da consciência. Uma coisa que me ajudou muito, né? Eu falei muito aqui no início, né? Poxa, de como eu era autoconfiante e tal, me achava, nananã. Mas eu coloquei aqui, né? A leitura da Bíblia, no meu caso, me ajudou a desenvolver qualidades positivas. No meu caso, eu precisei dessa ajuda, né? Da Bíblia. Mas é importante a gente desenvolver qualidades como a humildade. Para a gente ter essa consciência, esse reconhecimento, a gente tem que ser humilde, sabe? A gente não pode se render ao orgulho. Eu até coloquei no outro dia, postei aqui nos meus stories, aqui no Instagram, que, cara, o orgulho, ele destrói a pessoa, sabe? Tem um provérbio que fala que o orgulho leva à derrocada. Então a gente precisa ser humilde, a gente precisa reconhecer que nós somos seres imperfeitos. A gente vai cometer erros eventualmente, sabe? A gente a gente não vai ser 100% em tudo. Na verdade, é muito difícil que a gente seja 100% em alguma coisa, sabe? A gente pode ser 90%, mas 100% nós somos imperfeitos. Será que eu consigo ser 100% em alguma coisa? Então, a gente precisa reconhecer que a gente tem falhas, que a gente não é melhor do que ninguém, que, é, que a gente vai errar e precisa se corrigir, que às vezes a gente vai receber um conselho, como essa menina que na hora me deu raiva, que me deu 3 lá na nota, mas eu fiquei com raiva, mas ela me fez meditar, sabe? Então ela foi uma amiga, ela foi honesta, ela nem me conhecia direito, a primeira vez que a gente conversava na vida, mas ela foi franca, ela foi honesta. Aquela Ela podia ter nota ficado com medo, né? E não ser é sincera, vamos dizer não ser assim. sincera, mas aquilo era para me ajudar a melhorar. Então a gente tem que ver a boa intenção nas pessoas, não ficar só vendo, ai, vai me julgar, ai, olha só, vai falar mal de mim, ai, olha, tá querendo. Não, veja a boa intenção por trás das atitudes das pessoas, sabe? Então, eu acho que isso, assim, de você desenvolver principalmente a humildade e procurar desenvolver qualidades positivas, ajudam muito, cara, também me ajudam muito, Grace, a olhar assim, sabe? Às vezes falar, olha, uma coisa que eu aprendi que eu não falava. Eu aprendi graças à ansiedade, eu aprendi a falar não sei. Eu não falava, eu morria de medo de falar não sei. Hoje em dia, Clarice, como é que é isso, garrafa em inglês? Se eu não souber, ih, não lembro não, não sei não. Se eu souber, não lembro. Porque às vezes acontece, né? A gente sabe o negócio, mas não lembra quando a gente vê, eu sabia. Mas às vezes eu falo, Uhum. gente, não sei, eu não sei tudo em inglês, não, gente. Tem palavra que você vai me perguntar que eu vou falar, não sei não. Uhum. Entendeu? E é isso, aceitar isso.
faz muito bem pra gente. Faz muito bem pra essas emoções que às vezes nos deixam pra baixo, né? É muito bom reconhecer as nossas falhas. Isso é bem importante mesmo, claro. Eu estava até anotando aqui. Eu sempre estou com um papelzinho e uma caneta, né, para anotar os insights que tem. Até eu desenvolvi uma ferramenta para minha mentoria que eu chamo ali de MAC, né? O mapa de autoavaliação da comunicação. E lá eu coloquei humildade intelectual. É um dos pontos. Humildade É. intelectual. Que é o quê? Você conseguir aceitar e se libertar desse orgulho. Libertar esse orgulho. Gente, todo mundo é orgulhoso. Eu sou orgulhosa. Vocês que estão aqui são orgulhosos. Me desculpa falar isso. Engole o orgulho. Todo mundo é orgulhoso. Todo mundo tem um pouco de orgulho em si, né? A gente não gosta, às vezes, de escutar as verdades. Uhum. A gente não gosta de dar o braço a torcer. A gente não gosta de falar não sei. Então, isso até lá na humildade intelectual eu coloquei, né? O quanto que na hora da comunicação você consegue falar, olha, não sei isso aqui no momento. Você pode pesquisar, você pode buscar isso. Até é importante que você se disponibilize, né? Se é uma coisa que vem de encontro àquilo que também você quer. Mas você não precisa falar coisas que você não sabe. Sim. É pior Só até, né? para não dar o braço a torcer. Acaba se embolando, né? Acaba não sendo claro, acaba várias coisas. Então, a humildade realmente, né? Libertar do orgulho, meu Deus, isso também a Bíblia traz muito, né? E quando a gente fala de Bíblia, a Bíblia é um livro de sabedoria, né, gente? É um livro de desenvolvimento pessoal. Se tu for ler, tudo que traz na psicologia, tudo que traz no coach, no PNL, tem alguma coisa lá. Verdade. Tudo lá. Às vezes Verdade. eu brinco assim, né? Eu não fiz ainda, mas eu quero fazer uma publicação das passagens da Bíblia que ela fala sobre comunicação, né? Também. Então, a Legal. gente tem o conhecimento perto da gente, só que às vezes a gente não consegue e não sabe como usar, né? E aí vem Sim, a importância daquilo que tu falou antes também, de procurar um profissional. sim. Eu até tenho umas matérias que falam sobre isso, baseadas na Bíblia. Eu vou te mandar então depois para você ler. Ah, me mande, vou amar. Acho que você vai gostar. Muito bom, Então, Grace, mas é isso. é isso, Clary. Mais alguma coisa? Não, acho que, assim, a gente tem sempre muitas coisas para compartilhar, né? Mas E a hora também que a gente essa vai falando, vem reflexão mais, né? vem mais. Mas eu falei assim, tá bom por hoje, assim, né? Eu anotei aqui muitas coisas, mas eu acho também que o excesso de informações, a pessoa acaba não guardando nada, né? Então vamos com calma. Eu acho que hoje a gente falou de coisas tão importantes, né? Como isso, né? Você desenvolver humildade, reconhecer que você não é perfeito, você procurar desenvolver a atenção plena, a escuta. Mas, e principalmente, gente, na boa, se você não consegue. Da meditação, eu só queria falar isso, que eu acabei não falando, mas para finalizar. A meditação eu também não conseguia meditar, tá, Grace? Não conseguia. A primeira vez que eu meditei, que foi nesse curso de Mindfulness, vou falar super rapidinho aqui, para não cair a live, mas nesse curso de Mindfulness que eu fiz, a primeira meditação que eu fiz, a professora foi lá, né? E tal, fechei os olhos e tal, meditação guiada. E era uma meditação chamada de escaneamento corporal, que ela vai falando, foque nos dedos dos pés, no pé, não sei o quê, no pé Já direito. fiz, né? Já fez? No seu joelho, nananana. Aí vai, meio que passa pelo corpo todo. E eu assim, ó, começou a me dar crise de ansiedade. Aí eu, não, mas eu vou ficar até o final, porque se é uma coisa que eu sou é determinada, né? Aí eu, não, mas eu vou ficar até o final. Eu tenho que finalizar. Eu tô aqui, eu tenho que terminar. Nananana. Cara, aí quando terminou, ela perguntou assim pra todo mundo: quanto tempo vocês acham que vocês ficaram? Aí um, né, 10 minutos, outro, 8, outro 15, não sei o que, não sei o que. Aí eu acho que eu fiquei uns 30 minutos. Falei com honestidade. Falei, eu acho que eu fiquei 30 minutos aqui. Aí depois que todo mundo foi falando, e eu assim, passando mal, né? Aí fiquei 30 minutos e tal. Aí ela, sabe quanto tempo vocês ficaram? 5 minutos. Aí 5 minutos. Mas, gente, assim, pra mim, aqueles 5 minutos, Grace, pareceram meia hora. Eu fiquei muito. Foi horrível. Eu falei, eu não vou conseguir fazer esse negócio nunca. Nunca. Muito difícil, muito difícil tal. Só que é treino. É treino. Ela é psicóloga aqui
da USP e tal, mestre e tal, super fera. Aí ela soube, obviamente, né? Ela era professora, soube ali levar, treinar a gente e ensinou. Hoje em dia eu fico 40 minutos, 50 minutos meditando, mas foram 5 minutos ali, os primeiros 5 minutos foram horríveis, mas é treino, né? Mas tem que ter É. determinação. Mas eu super recomendo porque faz muito bem. E isso é engraçado, né? Tudo é treino, né? Tudo é treino. E o que que acontece, às vezes, pra gente não ter esse controle emocional, a gente faz uma, duas vezes, não dá certo e não continua, não persiste. É isso aí. Aí, acha que, putz, mas não tem jeito. Não tem jeito. Aí fica sempre o não tem jeito, não consigo. É igual a pessoa que fala, ui, eu odeio brócolis, nunca comeu brócolis na vida. Tem que persistir, cara. Tem que persistir. E o cérebro, tem um estudo que fala que assim, os eventos negativos, eles têm um impacto, eles marcam 2 vezes mais, no mínimo, do que os eventos positivos. Então, assim, se você tem um trauma, 2 vezes no mínimo, você pode chegar a 4 vezes, 5 vezes, pode ter um impacto maior. Então, assim, se você teve um trauma ali, né, que sei lá, te trouxe um trauma mesmo, te trouxe um bloqueio e tal, você tem que fazer, no mínimo, 2 vezes mais coisas para tirar aquele bloqueio. Então, realmente exige muito trabalho, entendeu? Exige muita dedicação. Mas você tem que pensar, poxa, mas você quer ser saudável? Quais os benefícios que isso vai trazer para você? Sabe? Quanto que isso vai mudar a sua vida para melhor? Não é fácil, né? Mas nada que é bom vem fácil, gente. Então tem que ter persistência, tem que ter disciplina. E é isso, uma hora você vai conseguindo. No início vai ser mais desafiador, vai fazer com mais custo, né? Mas aos poucos você vai desenvolvendo. O cérebro ele leva tempo mesmo para criar essas novas conexões, fazer desenvolver essas novas habilidades que a gente quer desenvolver, né? Então tem que ter persistência. Total. Clary, muito obrigada de novo, né? Eu que agradeço. Aquela assim, eu adoro já falar, né? Vamos marcar mais, já vamos deixar agendado. Vamos marcar outras, com certeza, Grace. Queria convidar os seus seguidores aqui, o pessoal que assistir essa live ou quem estiver assistindo no canal, não me seguir lá no meu Instagram, que é @clarice.roberte, com TE no final. Me sigam lá para vocês saberem como podem administrar justamente as emoções, aprender inglês sem bloqueio, vencer esses bloqueios, essas travas, né? Da pessoa que fala assim, não consigo aprender inglês, não consigo falar, entendo tudo, mas não falo nada. Às vezes isso tem a ver muito com as emoções, né? Nem tanto com o inglês. Então, me acompanhem lá que vocês vão receber muito conhecimento, muito conteúdo para destravarem o inglês. Assim. Não é só para ficar aprendendo inglês, não é diquinha de inglês, de professora de inglês, não é isso. É para você entender mesmo o comportamento correto que você deve ter para aprender de forma mais eficiente, sem medo, sem bloqueios, tá? Então, convido vocês para irem lá conhecer meu perfil. Show. Claro, vamos tirar um print aqui para te marcar também. Deixa eu vir aqui, calma aí. Calma aí, que mais um agora, mais um. Deixa eu vir no meu lado bom. Lado bom é bom, né, gente? Eu também, por isso eu tô assim, ó, torta. Todas as minhas fotos eu tiro assim, ó, igual o lado esquerdo. Eu também, desde 1900, é aqui. Meu marido me zoa, que às vezes eu tô assim, né, tipo, amor, posa aí, amor, vou tirar uma foto sua, aí eu. Aí ele fica entortando a cabeça, eu sempre tenho que entortar a cabeça. Gente, muito obrigada. Beijo muito grande, Grace. Amei. Você é maravilhosa. Beijo, claro, também. Vamos marcar outra, tá? Depois a gente conversa certinho. Tá Beijo, bom. fica com Deus. Beijo, gente. Vocês também. Tchau.